aí, galera, Marcelo Bella, presidente Caveira Preta, diretamente aqui do gabinete do escritório do Xerife 01. E eu estou aqui num programa especial inaugurando uma série de podcasts que nós vamos fazer, falando sempre sobre assuntos importantes, assuntos que têm a ver com o cotidiano da sua vida e que pode mudar aí um pouco a sua reflexão em relação às coisas. Hoje, comigo aqui, um grande historiador do esporte, o Rubem Carmo, que fez a gentileza de sair da sua casa, do seu trabalho, para poder falar um pouco para vocês aqui sobre a história da mulher, né, no esporte, na musculação. Um grande treinador de atletas femininas, né, o nosso Lincoln, amigo meu há mais de 40 anos, né, que dentre as suas mulheres treinadas de destaque, nós temos a Sônia Ferraz, que nos deixou há uma semana atrás, né? Nós temos aí a dona Soninha, que foi treinada por 25 anos pelo Lincoln. Mas eu quero abrir essa conversa falando alguns dados para vocês, né? A gente tem que, quando fala de mulher, hoje o Brasil, infelizmente, está com dados alarmantes em relação à mulher e como a mulher brasileira tem sido tratada, né? Então, no último ano, nós tivemos um ano onde mais de 3,7 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica, algum tipo de agressão, né, que foi justificada, foi colocada, né, foi registrada, esse é o termo correto, registrada, foi feito um boletim de ocorrência. Imaginam aquelas agressões que sequer foram registradas, ou seja, o número de agressões foi o maior número de agressões da história. E o último trimestre, em 2026 agora, foi o trimestre mais violento, né? 399 pessoas, 399 mulheres foram mortas por feminicídio, né? Isso que foram registrados como feminicídio, no primeiro trimestre de 2026, que é considerado o trimestre mais letal da história do Brasil. É aproximadamente 4 mulheres morrendo por dia. 4 mulheres morrendo por dia. E aí, o que isso tem a ver com o esporte? O que isso tem a ver com a dona Sônia? A dona Sônia, ela acusou o seu ex-marido de ser agressor dela por 3 vezes. Existem boletins de ocorrência, né, sobre isso. Há uma proteção. Esse processo está sendo tratado nos autos sob segredo de justiça, né? Mas a dona Sônia, ela acusa o ex-marido de agressor, né? De agressor. Então, ou seja, a dona Sônia, uma atleta master, talvez a mais longeva que o país já teve em atividade no momento, acusa. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu trouxe, né, o treinador, amigo, né, conselheiro da dona Sônia durante esses 25 anos, o Lincoln. E falando antes da dona Sônia, temos que falar um pouco sobre a história do esporte, das mulheres no esporte. Bom, se a gente for falar sobre mulheres no esporte, primeiro, obrigado por você estar aqui conosco, Rubens. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado de verdade. Sempre fui um cara de bastidores, estar aqui podendo ter essa oportunidade de falar sobre a história do esporte para a mulherada é muito legal. Obrigado de verdade. Nós que agradecemos. Rubem, nós temos aí, você trouxe para nós alguns dados e a gente queria que você reproduzisse esses dados, né? Sim. Então, qual foi a primeira mulher que se soube que era uma mulher musculosa no mundo? Onde que surgiu na mídia uma mulher musculosa? Porque a musculação, eu que sou ex-atleta dos anos 80, nos anos 80 nós já tínhamos ali um grande preconceito das próprias mulheres em fazer musculação, quanto mais em competir, né? Sim. Então, qual foi a primeira mulher que a mídia mundial colocou como a primeira mulher musculosa do mundo que se sabe? Então, segundo os registros até, foi a Abe Stockton, que é americana. Ela saiu na revista que na época era a grande revista do mundo sobre musculação, que antigamente se chamava de halterofilismo só, né? O nome bodybuilding e fisiculturismo, culturismo foi surgir décadas depois, né? Ela, na verdade, ela era uma modelo praticamente, muito bonita, que levantava peso.
ela gostava de fazer essa prática do levantamento de peso. E chamou atenção, porque na época a mulherada não praticava nenhum tipo de atividade nesse nível, e como ela tinha uma beleza e tudo mais, um charme, uma grande presença, ela acabou se tornando uma pioneira dentro do que a gente entende de halterofilismo para mulher, né? Treinamento com peso para mulher. Então ela foi tida como a primeira mulher musculosa do mundo ali na década de 40, mais ou menos. 40, 46 ali. Mas ela não competia. Não, ela não competia. Na verdade, nessa década, o fisiculturismo, como a gente entende, competição, não existia para mulher ainda, né? As mulheres praticavam o halterofilismo, mas não era algo como uma modalidade que era praticada como esporte. Era simplesmente algumas mulheres que faziam esses levantamentos e ficavam famosas. Inclusive no Brasil também, nessa década de 40 ali, tiveram algumas mulheres que saíram nas revistas da Força Saúde e até rolava esse questionamento sobre seria correto as mulheres praticarem treinamento com peso e tal. E tem alguns relatos lá nessa época, nessa década de 40, na revista Força Saúde, que foi o grande veículo da época a noticiar o halterofilismo e também os campeonatos de menor físico na época, né? E aí, qual foi a primeira mulher que nós temos registro em competição, então? Quem foi? No Brasil? Não, vamos falar do mundo aí, No né? mundo? Vamos falar sobre o mundo. No mundo tem o registro da NPC de 77, que você tinha até citado, Gina Lespina. Gina Lespina, com esse nome aqui, deve ser italiana, Com né? certeza, Deve ser uma descendente italiana lá nos Estados Unidos. Em 1977, pela NPC. Pela NPC. E depois, aí o grande marco zero que se considera de competições femininas no mundo foi o Miss Olímpia de 1980, que a Rachel McLeish venceu. Então ali foi o marco zero que eles consideram historicamente falando de grandes competições e que depois disso abriu portas para a modalidade ir para o mundo inteiro. Inclusive o Brasil veio aproximadamente ali em 84, tiveram campeonatos que não eram oficiais ainda, que eram campeonatos de musculação, né? Posteriormente a CBC, pegando essa onda e como já era afiliada à IFBB, trouxe em 86 as competições para o Brasil de forma oficial, né? Então a primeira campeã brasileira que nós tivemos dentro do fisiculturismo feminino como modalidade, se a gente for pensar bem, foi a Marlene Pinheiro, em 84. Bom, eu vivi bem essa década de 80 e na época eu era atleta e competidor na categoria de duplas. Sim. E nós tivemos a Cláudia Jacobi, que foi inclusive a júnior, ela também competia na categoria júnior, feminina júnior leve, e ela foi a primeira mulher a ser campeã mundial de musculação, primeira mulher brasileira a ser campeã mundial de musculação em 1988, né, no Campeonato Mundial Júnior, de 1988. Então, ou seja, nos anos 80 a gente pode dizer que foi quando as mulheres brasileiras começaram a surgir, a despontar. Sim. Além da Cláudia, nós temos a Beth Tessuto, que a gente tem que falar sobre essa atleta, que é uma grande atleta, e assim, ela deixou um grande legado como atleta também, ela herdou o legado dessas primeiras atletas, mas ela sempre teve o espírito do bodybuilding, né? Então a Beth, eu convivi, eu competi juntamente ali ao lado dela, né? Sim. Ela quando fazia a dupla com o Wilson Santos e esposa do Wilson Santos. Então a Beth realmente sensacional, um físico muito bonito, muita plasticidade, sim, né? Sim. Eu tive o prazer de entrevistá-la recentemente para o livro, né? E ela me contou todas as histórias, assim, é fantástico, ou seja, que ela se inspirou numa atleta agora que eu esqueci o nome dela, Sharon Bruno. Sharon Bruno. Ela se inspirou nela, quando ela estava morando, se eu não me engano, acho que em Paris, mais ou menos, ela tinha ficado uma temporada lá, viu isso na televisão, foi o máximo, e aí isso inspirou ela a ser atleta, né? Então ela me contando essas histórias assim, depois a questão midiática, ela foi sendo como fosse uma embaixadora dentro do esporte, né? Principalmente da categoria feminina, que ainda sofria muito preconceito na época, né? Que estava começando e tudo. Então ela me contou assim, uns relatos bem bacanas que estão no livro, inclusive, né? A Beth Tessuto. Além da Beth Tessuto, nós tivemos uma uruguaia que também trabalhou fortemente pela musculação no Brasil, que também com um espírito
competitivo incrível, uma mulher bonita por dentro e por fora, a Nuri Laheg, que também foi esposa do Wilson Santos, né, o grande atleta brasileiro Wilson Santos, da categoria média pesada, e que também ajudou a elevar a categoria feminina no Brasil, né? Uma coisa interessante, falando dessas mulheres, né, da Marlene, falando da Beth Tessuto, falando da Nuri Laheg, da Cláudia Jacob, mulheres brasileiras que alavancaram nos anos 80. Eu, quando atleta, eu também era professor, né? Então, eu como professor de educação física, e como todo professor de educação física e atleta de musculação, para sobreviver, para a gente poder vivenciar o nosso esporte, eu também dava aulas, né? Eu dava aulas, e aí sabe como é que as mulheres faziam musculação, um pouquinho de musculação, nas aulas de localizada. Localizada, sim. Nós tínhamos os atletas de aeróbica, na época eu era atleta de duplas e júnior ali da Trading Club em São Paulo, e nós tínhamos os melhores atletas de aeróbica do mundo, e na categoria feminina tinha a Patrícia, né, entre outras mulheres, e para fortalecer joelho, e fortalecer coluna, fortalecer quadril, elas treinavam musculação, mas num horário onde as outras não viam. Então, as mulheres, elas iam para a academia e falavam assim, não, eu não vou fazer musculação, porque eu não quero ficar fortona, eu não quero parecer um homem. Mas entravam nas aulas de localizada, que já tinha pezinhos para poder fazer trabalho de resistência com peso, né, dentro das aulas de aeróbica. E aí, falando em treinamento, nós tivemos aí como uma atleta que é palco da nossa reunião de hoje, né, que iniciou seu treinamento aos 48 anos de idade. Ou seja, até os 48 anos de idade, nunca tinha feito musculação, mas aos 48 anos de idade, começa a treinar, descobre esse dom, essa genética, né, e se torna uma das mais importantes atletas masters do mundo, né? E aí, quando a gente fala de atleta master, antes de falar da dona Sônia, a gente tem que falar das atletas master. Você mandou uma relação de atletas masters. Uma coisa, eu estava comentando aqui antes de a gente iniciar a nossa gravação desse podcast, que uma coisa é você ter um lifestyle de você fazer musculação e ter isso como qualidade de vida. A outra coisa é você competir. A competição eleva o atleta e o corpo ao seu estágio máximo de esforço, né? Então, hoje nós temos atletas longevas na categoria Master. Categoria Master acima de que idade, Rubem? Acho que é categoria Master acima de 40, né? 40 ainda 35. Ah, não, mas nós estamos falando de moças aqui. 35 anos são meninas, Exato. né? Com 35 anos mesmo. Estou falando assim, categoria Master que tenha 1, 2, 3, 4. Aí é masculina. Aí, É masculino. no masculino hoje, a categoria Master no masculino, que tem maior longevidade a partir de quantos anos? A categoria Master Então, 3? Master 1, 40, né? Master 2, 50 e Master 3, 60 mais. 60 mais. Ou seja, não existe essa categoria ainda no Brasil, essa divisão eu creio que vai haver, mas não existe. Então, ou seja, categoria acima de 60 anos, hoje quem tem Então, nos Estados Unidos treinando aí? pela competindo? questão de longevidade, a mais velha é Ernestine Shepard, com 90 anos. Ernestine Shepard, Então, ela é americana ou não? E não atleta, mas não então, competidora, né? Na questão de prática para longevidade. A mais antiga, pelo que eu ou vi seja, aqui, praticante. como atleta, ela não tem 90. não? Ela não tem 90. Ela tinha, veja, aí eu vou fazer um adendo. A diferença dela para a Sônia era, que eu me lembre, era de 1 ou 2 anos. Se a Sônia tinha 83, ela devia estar com 83. Agora... Das mesmas assim, acho que a principal diferença é que ela não competia, né? Pegar primeiras competidoras, professor. Então, na verdade, de competidora atleta, é Edith Corner com 85 anos. Ela competiu com 77 e ela entrou pro Guinness Book em 2012 por esse feito, por ter sido a atleta mais velha a ter subido no palco.
com 77 anos. Pô, precisamos então renovar isso. Pois é, Sim. esse é o meu ponto. Olha aí, Porque pessoal. essa foi a provocação que eu trouxe Exato. sobre isso. Renovar. Precisamos fazer um Essa era a minha provocação. Uhum. Vamos fazer um movimento com essa informação agora do historiador do Rubem Carmo. Vamos fazer um movimento. Eu, pessoalmente, presidente Caveira Preta, vou buscar contato com o Guinness Book brasileiro, aqui a representação brasileira, para que a gente possa inscrever, então, o nome da Sônia Ferraz, que ela possa ser incluída como a atleta mais longeva em competição. Essa atleta que você comentou, ela é de onde? É americana. Norte-americana. Agora eu vou fazer um comentário em cima da Ernestine Shepard. A história com a Ernestine é engraçada. Vai lá. Vamos lá. Com isso aí. 20 anos, na verdade, de mídia aberta, né? Desde que começou. Não, na verdade, nós começamos, né, na televisão com a Soninha em 2006. Com uma delas, a primeira foi a UTV, depois já veio Gazeta, e dali começou. De repente entrou a gerente do Fernando Pires nos apresentando assessoria, e aí a coisa não parou mais, era uma matéria a cada 15 dias, né? Então aí o número de matérias, eu confesso que é incontável, não chega, mas chega perto de 100, é um número muito grande. Em meados de 2010, a Rede Globo nos procura, o pessoal daqui de São Paulo entra em contato conosco para fazer justamente uma matéria com a Sônia, para matéria com a Ana Maria Braga. O tema era justamente isso, eles queriam saber sobre essa história da Ernestine entrar no Guinness, que está acontecendo. Queria fazer uma matéria com a Soninha, e no meio do pacote estava a questão da Ernestine. E aí eu peguei e fiz todo um levantamento, né, para passar já, porque aí a matéria durou, na verdade, para fazer essa matéria, até chegar no Projac, até chegar, que foi no dia que ela caiu da cadeira, aquele dia bendito, fatídico, que ela caiu da cadeira, e ela estava marara. Enfim, a matéria foi sensacional, o trabalho feito por eles aqui realmente fantástico. E descobrimos que, qual que é a história da Ernestine? Ela, na verdade, ela não é uma fisiculturista, ela é uma corredora. Na verdade, é uma corredora que, consequentemente, praticava musculação. E aí a Sônia já estava com várias matérias, nós já tínhamos várias matérias, porque isso foi por volta de 2010, então já havia várias matérias da Sônia no YouTube, né, através de várias emissoras, já tinha muito material da Sônia no YouTube. E aí, ela, vendo essas matérias, ela sobe em um evento chamado Natural Amateur Bodybuilding Federation, sozinha, se apresenta e pega um troféu e leva para o Guinness. Meu Deus. Essa é a história da dona Ernestine Shepard, entrando, que está aí até agora no Guinness Book Mundial. Vamos mudar isso. Essa é a história. Não, mas aí tem uma Volta. na verdade não é Ernestine Shepard, é a Edith Connor que foi considerada a mais velha. Bom, de qualquer forma, eu acho fantástica as duas mulheres americanas citadas, porque são exemplos de saúde, né? Sendo saúde. Vamos falar um pouco agora da dona Sônia, vamos falar do que é brasileiro agora, né? Então, nós falamos aí da história um pouco das primeiras campeãs, das primeiras entusiastas, né, de musculação no Brasil. A gente não pode deixar de falar também nos anos 80 de uma entusiasta longeva já na época, né? Não sei qual era a idade dela, porque ela não falava para nós, mas o Lincoln também, que deu aula lá no Training Club, lembra dela, que é a Suzy, né? Sim, com certeza. Então a Suzy era um exemplo, porque era uma mulher já basicamente da terceira idade nos anos 80, que era exemplo, ela tinha um corpo muito mais bonito que muitas meninas de 20 anos de idade, porque ela era musculadora e não competia, mas tinha um lifestyle muito grande, como tem muitas outras hoje, entusiastas da musculação. Mas vamos falar de competição. Competição é outra coisa. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre o currículo aqui, né? Um pouco do histórico esportivo da dona Sônia. Então, 2007 Campeonato Paulista. Mas antes de falar de 2007, nós temos que falar quando que ela conhece o professor Lincoln, porque você vê como são as coisas, né? Que ela
chegou na musculação e começou a competir. Ela já tinha 10 anos de treino, quando ela treinava já há 10 anos, né? Não para a competição, mas treinava como lifestyle, dos 48 aos 58 anos de idade, né? E aí conhece em 2001 professor Lincoln. Como é que foi isso, professor? Como é que o senhor conheceu? Como é que você conheceu a Soninha? Conheci a Sônia no Ipiranga através de um trabalho, inclusive, que fruto do nosso querido Isaías Rodrigues, que me enviou numa missão, numa academia, estava numa situação deplorável. Um abraço para o Isaías, sem dúvida. Nosso alquimista. Né? Nós, com certeza, professor Isaías, eu comecei a dar aula com 14 anos na Roldan, então tinha uma bagagem, tive acesso a muita literatura muito cedo. Veja, quando começamos o trabalho com a Sônia, ali foi através de um trabalho que nós fazíamos no Ipiranga, uma academia, que eu brinquei com o Isaías que ele na época que, né, montou uma das equipes ali mais relevantes, né, para dar esse formato que nós temos no personal trainer hoje, né, Marcelo? E era todo um trabalho, inclusive seu, né? Era um time fantástico, aguerrido, uma época bonita, né? O Marcelo aqui, o Isaías, né? O Marcelo Kim, o Fernando, todo mundo engajado numa missão. Eu tinha uma maneira de ver as coisas e nós estávamos conversando antes do Marcelo chegar. Sim. O que levou a Sônia a acontecer? Primeiro ponto, antes de falarmos de como eu conheci, qual o motivo, o que fez a Sônia acontecer? O que levou a Sônia, né? Qual foi o ponto? Primeiro, que nós estávamos falando, e eu acho que nós inclusive citamos que acho que foi um desserviço, né, para a musculação por décadas. Sim. Né? Primeiro, nós abrimos lá naquele balcão da Training, um dia, uma matéria que uma revista de circulação conhecida, publicou, ranqueando qual a atividade física que promovia maior ganho de massa muscular. Né? Uma revista conhecida aí do Grupo Abril que o pessoal colocou ali como a natação, a atividade que mais promovia ganho de massa muscular. Que absurdo. E o responsável... sem vazamento técnico nenhum. Exato. E a pessoa que era... E assim, se você acompanhar por décadas, né, em várias publicações naquela época, você vê que era o grande responsável por isso era o senhor Tivita ali, né? Sim. Com certeza. Então ele prestou um grande desserviço para a musculação por muito tempo e nessa época, quando saiu essa matéria nessa revista, os irmãos Passoni do lado, Antônio André Passoni do lado, nós abrimos a revista, se não estou enganado estava Pinduca do lado de outras pessoas, o Álvaro e o Ricardo na sala, época do Maurício Fernandes ali, né? Na época o Maurício estava pegando a trem, todo mundo abriu aquilo no balcão, cada um pensou uma coisa e eu olhei e falei, como dizia o Cortella, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Então acho que todo mundo ficou indignado com aquilo, todo mundo se incumbiu, acho que de uma missão. Me permita um parênteses no que o professor está falando, você que está nos ouvindo, está nos vendo, tem uma pesquisa que foi realizada comparando idosos praticantes de atividades físicas, um grupo só musculadores, que fazem 2 a 3 vezes por semana atividades com resistência com pesos, e o outro grupo de nadadores, que entre 2 a 3 vezes por semana praticam natação. O grupo de musculadores, além de manter a sua massa muscular, mesmo sofrendo de sarcopenia, que é uma característica básica do ser humano que na velhice começa a perder massa magra, então por isso a necessidade de fazer musculação na terceira idade, além de manterem sua massa magra, melhoraram a sua densidade óssea. E o grupo de nadadores, além de não conseguirem manter a sua massa magra, terem uma perda maior de massa magra, uma sarcopenia maior do que o grupo de musculadores, também uma perda óssea, uma densidade óssea menor. Então, por quê? Precisa haver sempre o trabalho com resistência para que os ossos possam sofrendo essa resistência, haver captação de aglutinar cálcio.
Então, há necessidade disso. Então, olha que desserviço essa matéria da época. Isso E aí? foi revoltante. Porque, para quem não sabe, quando o professor Lincoln começou a trabalhar, ele também trabalhava não só nas academias, né? Ele também trabalhava também na área executiva de vendas. E aos 17 anos de idade, ele veio trabalhar no nosso corpo de vendas da época da Labotânica do Brasil, no Trilatina. Verdade. Então tá aí, ó, desde 17 anos eu conheço, quando ele tinha 17 e eu 23, já faz um pouco de tempo isso, eu conheço o professor Lincoln. Porque hoje, fruto desse trabalho que nós fizemos com a Sônia, Marcelo, eu já vi várias vezes, não só em palco, mas em padaria, nós conversando, eu batendo papo. Quando nós tínhamos o hábito de conversar, sempre quando nós íamos para a academia, né, nos anos anteriores, a dona Sônia. E de repente chega uma pessoa se ajoelhar e pegar na mão dela e beijar a mão dela e falar: olha, você é abençoada, você não sabe o bem que você fez para mim. Eu vi isso incontáveis vezes. Incontáveis vezes. Então isso passou... Você está querendo fazer um link entre Exatamente. Não, isso foi o motivo. O motivo o start para fazer para iniciarmos esse trabalho, um dos motivos foi, primeiro, essa matéria, segundo, isso, e com certeza o terceiro, que foi chave e fechadura, foi a Sônia querer, como ela brincava, né, quando eu a conheci, ela brincava que ela chamava de a mensagem dela passar a mensagem dela. Então ela começou como uma aluna normal, tá? Eu conheci ela como uma senhorinha, realmente uma dona de casa, ok? Só que no decorrer dos meses, primeiro ano, daí por diante, ela se mostrou uma pessoa extremamente dedicada, muito aguerrida. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, né? E olha que interessante, quando nós começamos, ela tinha vários problemas de saúde. Ela tinha púrpura, tá? Ela tinha púrpura, ela tinha alopecia, ela sempre teve púrpura. Então, assim, ela era muito suscetível, né? Assim, a doença autoimune. Né? Então, a imunidade dela tinha uma relação direta com o estado emocional dela. Tá? Naquela época, para você ter uma ideia, não podia encostar nada na pele dela, ficava roxo. Nossa. Isso naquela época. Isso passou. Anos depois, desapareceu, Marcelo. Simplesmente desapareceu. Ela tinha hipermobilidade numa época que todo mundo falava para alongar direto. Nós tivemos que fazer o contrário com ela. Nós tivemos que parar de alongar, porque senão ela não conseguia, ela minimamente não conseguia fazer elevação lateral com 1 quilo, porque ela tinha mobilidade demais nos ombros, você conseguia cruzar os braços atrás dela, fazer um X. Não dava. Então ela precisava de perder flexibilidade. Ok? Então nós tivemos que fazer, nesse período, tivemos que focar na parte inferior e basicamente dorsal, até ela adquirir realmente o mínimo de muscularidade para nós irmos passo a passo. Porém, depois de 1 ano e meio, ela evoluiu muito rápido. Daí surgiu a ideia, veja, tudo isso que aconteceu depois surgiu, foi uma consequência. No início. Mas quando você percebeu que você conheceu ela em 2001, e a primeira competição dela, 2007. Eu a conheci, veja, eu a conheci... Como é que você percebeu que ela tinha potencial para competir? Aí é que está engraçado. Aí é que a coisa fica engraçada. Primeiro eu a conheci, ela ia na academia tirar dúvidas comigo, né? Ela começou como uma aluna de consulta, ela ia lá se consultar e ficamos assim. Ela era muito penteira, era terrível, ela que ligava para que ela queria tirar dúvida de tudo, ela queria saber tudo ela perguntava. Eu falei para ela, olha, não me liga entre 12:00 e 2 da tarde, você não me liga. Por quê? Porque eu tô saindo, eu tô chegando em casa, eu preciso dormir uns 30 minutos a 1 hora, comer e ir para academia, porque depois eu só vou sair. No final da noite eu levanto muito cedo. Tudo bem? Ah, tudo bem. Que horas que ela ligava?
Exatamente. Isso o horário. Justamente nesse O horário. horário da siesta. Antes dela treinar comigo, teve uma vez que ela fez isso, que, na época, na sala, eu catei o celular, eu joguei o celular do outro lado da sala. Para não atender. Não, de pé da vida. Eu falei, meu Deus, eu nunca vou dar aula. Meu Deus, que eu nunca vou dar aula para essa mulher. Ela é terrível. No final das contas, por um motivo muito particular, um tempo depois, nós começamos. Um motivo mais do que divertido. Justamente em virtude do trabalho que ela fez anterior. Por quê? Ela começou fazendo ginástica, na verdade, é a época da ginástica aeróbica. Essa era a atividade dela, não musculação. Ela começou a fazer musculação com um profissional que ela fazia algumas vezes por semana, por 3 anos. Foi aí que eu comecei. E eu tinha um temperamento que já não era, né, aquela coisa. E começamos. 3 anos e meio depois, ela estava em palco competindo, né, no campeonato da NABA. Mas como começou? Depois de 1 ano e meio, ela evoluiu bastante. Eu comecei a trabalhar com o senhor Paulo Roberto Pinto de Souza desde os 11 anos que eu me lembro. Mesmo dando aula na treine, ainda mantinha contato com o Paulo Roberto. Comecei a trabalhar na... Mr. Vigor. Não, Músculos e Força. Músculos e Força e Kiai. Depois de 1 ano e meio, eu olhei e falei, olha, você está indo muito bem. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos continuar? Eu estou pensando, de repente, eu posso conversar com algumas pessoas, eu já pensei, estava pensando na Beth. Beth Koprovski. Dona Beth Koprovski, queridíssima demais, sem palavras. E, de repente, a gente pode fazer que você faça uma apresentação individual. A ideia surgiu assim. Não era, eu não pensei em competição. Não pensei em competição. Primeiro lugar, olha como começou a história da Sônia e aonde a coisa foi parar. Isso o começo, Marcelo. Pois é. O começo. Não foi como as pessoas imaginam. De início, nós queríamos apenas que ela fizesse uma apresentação individual. E olha, vamos fazer uma apresentação individual para as pessoas conhecerem, né? Ver o potencial de uma pessoa da tua idade. Ok. Ela pegou aquilo com um afinco absurdo, não me falou nada. Depois de 2 anos ela já estava marcando ensaio fotográfico, já estava fazendo lá na Max Action mesmo, já fazendo ensaio e tudo. Ela já corria, já ia, se mexia, já ia. Ela era muito espoleta. Mais ou menos com 2 anos de treino, eu levei ela para Beth Koprovski, dona Beth Koprovski, né, conhecê-la. Beth ficou encantada com o jeito dela e tudo. E ela olhou e falou, nossa, gostei, achei que legal. Traz ela daqui uns 6 meses. Tá bom. Aí entra outra situação hilária, para você ver o que era o ego da Sônia. Então, com 2 anos, 2 anos e meio, né, levamos a Sônia de novo para ver a Beth. Beth adorou, ficou encantada. Falou, ótimo, evolução incrível. Levamos uma 3ª vez. Traz ela de novo. Isso completou 3 anos. Entre esse período de 2 anos e meio para 3, ela já falava com o Arnaldo, da Combate Esporte, direto. O Arnaldo olhou para ela e falou, olha, sabe, isso conversando comigo. E ela com o vidinho ali na loja. Falou, olha, que legal, puxa, olha, sensacional o trabalho dela, pô, que coisa incrível, né? Puxa vida. Eu estou pensando em fazer uma matéria sobre ela. Ela olhou para ele e falou, que ótimo, eu quero a capa. Eu olhei para ela e falei, escuta. Mandou já seco. Mandou na primeira, assim. Seco. Ela nem tinha competido, faltava 1 ano. Ou seja, ela tinha um ego de uma rainha, né? Então, e era o que
E era o que era preciso para se tornar o que ela se tornou. Ou seja, ela já via nela mesma o potencial esportivo. É aquela coisa que as que ela pessoas tinha. falam, Marcelo, né? Como as pessoas às vezes falam, né? Que a pessoa ela já visualiza, ela já tinha isso. A história do mãe. Ela já tinha isso. Olha que o Arnaldo ficou assim. Já. O Arnaldo fez a matéria. É. Não, fez a capa. Eu falei, calma. Falei, calma. Fazia pouco tempo que o Isa tinha feito aquela matéria da Veja, né? Que ele saiu na capa. Fazia pouco tempo. Eu falei, calma, você não é nada, filha. Calma, pera um pouquinho, não é assim, né? Mas ela já... E ela sempre foi assim. Ela sempre Personalidade. teve essa visão dela mesma. E ela tinha isso, mas era latente dentro dela. Bom, levamos ela a última vez para Beth. Beth olhou, ela falou, fantástico. Vamos colocá-la no campeonato. Você vai se apresentar. É ótimo. Aí fiquei eu parado, né, que nem um tonto. Porque de uma apresentação individual virou competição. Falei, agora eu tô lascado. Virou E uma como é que a atleta gente... mesmo. Porque assim, a parte dela subir, a Beth deu carta branca. Ótimo, ok. A categoria. Aí começou a novela. Putz, tem que adaptar. Vai subir? Não, pode não. Vamos colocar ela em palco. Ótimo, vamos colocar ela em palco. Que categoria? Não tinha. Tivemos que preparar ela, Como não tem até hoje. como não tem até hoje. Até hoje. Você, dirigente esportivo, que está assistindo esse programa aqui, né, que está assistindo essa conversa maravilhosa aqui, falando sobre a grande atleta Sônia Ferraz, Sônia Alves agora, Sônia Ferraz, que durante mais de 20 anos adornou os nossos palcos brasileiros, pense em fazer categorias de musculação Master 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, para que incentive cada vez mais pessoas da terceira idade a estarem competindo como a dona Sônia. Mas e aí? Você tem, nesse momento, 2007, nós estamos falando Foi muito bonito, mas Paulista de Estreantes. Que 2007 nós recebeu ela, assim? que eu me lembro, nós temos o DVD disso, né? O Nelson com certeza tem isso registrado. Fantástico, aquilo foi emocionante quando ela subiu. E foi impressionante porque ela subiu, se apresentou e ninguém percebeu. No momento que o apresentador parou, né? E mencionou, né? Até a hora que ele parou o evento e apresentou e falou a idade dela. Foi quando a plateia inteira do Elis Regina, foi na Elis Regina, se levantou e aplaudiu ela de pé. Foi uma coisa impressionante. Eu mostrei a foto dela naquele celular Motorola para você, né, na First, 6 meses antes, e o Marcelo, do jeito dele, né, fantástico. Marcelo, deixa ela subir. Bem assim. Então tá, foi lá, subiu. E eu acho que uma das cenas mais maravilhosas, mais bonitas e inesquecíveis que eu tenho, esse carinho seu, até hoje, fantástico. Ela subiu. 15 dias depois estávamos na probiótica e ele não tinha visto ela de perto. Ele viu ela se apresentando tudo, mas ele não havia visto ela de perto. A hora que ela subiu a escada, que ela entrou, ela deu de frente pro Marcelo. Acho que foi a cena mais fantástica, né? O Marcelo olhou assim, fez assim pra ela, daqui você não sai. Essa Inesquecível. Essa é uma lembrança muito boa, Lincoln, que você trouxe agora para a mesa, porque na época o Lincoln foi buscar um patrocínio para a sua atleta. E eu tinha acabado de vê-la competindo, Sim. porque pela Probiótica Laboratórios, uma marca que foi fundada pelo Carlos Negrão e pelo Elcio Espíndola em 1986, e foi uma marca que eu trabalhei durante 12 anos. Nessa marca, nós patrocinamos mais de 10 mil atletas. Não são 1.000 atletas, são 10 mil atletas patrocinados em 10 anos, dentre professores, entusiastas, atletas.
E a Sônia, ela sempre foi única. Ela sempre foi única porque nós nunca tivemos uma outra atleta durante esses anos, tanto na probiótica como pela Black School, que tivesse as características dela, ou seja, uma atleta longeva, já idosa, mas com um espírito, uma saúde incrível, incrível, uma vontade de viver e uma vontade de competir. Porque uma coisa é você querer fazer novamente, eu separo novamente, pessoal, porque quando você fala em qualidade de vida, em praticar atividades físicas, a prática da atividade física é saúde, mas como você fala de Performance. performance, Aí competição, limite. e aí você tem que superar os limites Exato. do organismo, Sim. né? E muitas vezes isso é desgastante, que chega a levar as pessoas a uma situação muito difícil. E ela é extremamente competitiva. Ela E ela queria competir. E ela falava para mim, e o Lincoln falou, ó, ela subiu agora, temos um planejamento que ela vai subir lá, vai subir aqui, vai subir acolá, vai competir aqui, vai fazer aqui. E realmente, o que o Lincoln falou se concretizou, porque de 2007 até 2022... Não, até agora, recente, ela subiu, na verdade, só disso, só de antes, mesmo quando parou as apresentações, com respeito, Marcelo, só te interrompendo, Imagina. fazendo adendo, independente do momento que nós paramos com as competições, por quê? Porque ela já tinha subido nas federações conhecidas, a meta era NPC dali para frente. Então, quando o Tarek conversou conosco, eu falei, então, chega, a meta é essa agora. Então, eu olhei e falei, calma, então nós vamos pensar como ela vai se apresentar. E, veja, de quando ela subiu em 2007 até recentemente, passou uma geração inteira. Sim. Então, toda uma geração não viu o que ela fez no período que você acompanhou na NABA, né, que é o período da probiótica, no período que ela chegou na Black, todo um time novo na Black School. Foi muito difícil, porque era um time que metade conhecia ela, metade não, você entendeu? Então ela tinha que, às vezes, fazer toda a Via Crucis de novo. Mas Mas lembrando que de já tinha um score. 2007 para cá, ela foi competidora de competições regionais, municipais, estaduais, nacionais, brasileiro, ibero-americano e sul-americano, ou seja, competições de grande porte e mundial. E recentemente Mundial. ela subiu várias vezes nos últimos anos. Nós abrimos, para quem não sabe, fruto do trabalho dela. E você sabe de quem eu estou falando. Nossa assessoria é quem promove o evento do Garota Fitness. E ela virou embaixadora do evento, ela subiu vários anos. E ela subiu nos últimos 3 anos, inclusive com uma atleta nossa que vem seguindo os mesmos passos, né? Não é a única. Garota e Garota Fitness, quem não conhece, isso não é uma competição, é um concurso. É um concurso de beleza. Isso. Beleza, É um concurso de beleza plástica que já revelou alguns atletas, né? Exato. Nós temos, e já também passou por lá, já fisiculturistas, por exemplo, como o professor Dr. Carlos Tomaiolo, mando um abraço ao professor Carlos Tomaiolo, Felipe que Franco. foi campeão do Garoto Fitness 2006, quando nós o patrocinamos pela Probiótica na época, né? E depois foi competir nas categorias de musculação. O próprio Felipe Franco, hoje deputado estadual, também passou pelo Garoto Fitness, né? Então, uma competição de plasticidade. Inclusive, muita gente fala que essa competição deu origem à categoria do Men's Physique, né? Que é uma categoria também que é esportiva, mas tem plasticidade. Outro dia nós estávamos conversando sobre isso, né? Essa categoria que coloca em conjunto não só a performance muscular, mas a plasticidade do atleta, né? Essa feição, A beleza, né? a feição toda, né? E aí a Sônia, ela participou não só de competições de musculação, mas como ela também participou de competições de beleza, de plasticidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Para vocês dois. Eu, como executivo de marketing
né, líder empresarial, empresário, né, CEO de companhias, tanto lá desde da história da Labotanic, lá da Nutrilatina, a própria Nutrimental, depois a probiótica e a Black School. Dentre os atletas que eu tive oportunidade de patrocinar, de apoiar, que foram mais de 10 mil atletas, né, e atletas profissionais do Mr. Olímpia, mais de 50 atletas do Mr. Olímpia, onde eu criei uma categoria que muita gente fala que agora a FIFA, nessa Copa que está acontecendo, colocou lá os FIFA Legends. Eu criei a categoria de patrocinados lá na probiótica, no início dos anos 2000, e até agora, com a Black School, recentemente, quando saí, a categoria dos Olympia Legends, né? Olympia Legends. Assim, é muito importante você valorizar aquele que construiu uma história. E através dessa história, através desse legado, abriu um caminho para que outros viessem, né? Então, a dona Sônia, ela, eu posso dizer para vocês, mas sem medo nenhum de errar. Se me perguntarem hoje, qual foi o atleta que mais deu retorno através da mídia, da imprensa, que a gente está falando de mídia de imprensa, nós estamos falando de uma mídia que é orgânica. Nós não estamos falando de uma assessoria de imprensa, nós estamos falando de um trabalho realizado pelo departamento de marketing da empresa, de incentivar a promoção desse atleta, para que esse atleta ficasse conhecido. Nós estamos falando basicamente da mídia, principalmente a mídia esportiva, a mídia de imprensa procurando o atleta, foi a Sônia. A Sônia foi a atleta feminina mais procurada pela mídia nacional. Isso, o patrocinador dela, Disparado. não foram nem 100, nem 150%, não dá nem para quantificar o número de vezes. A Sônia, basicamente, toda semana, ela dava uma entrevista, ou para um jornal, ou para uma rádio, ou para uma estação de TV, para um programa feminino ou esportivo, ou para um programa de YouTube, Rubens. Sim. Assim, o Lincoln e a Sônia, eles passaram a ser pessoas que estavam na TV constantemente. Sim. Constantemente, e era uma coisa na mídia constantemente. Então, eu falava para os meus sócios, para os meus diretores, conselheiros, falava para eles o seguinte: olha, a nossa atleta de melhor retorno de marca, de branding, porque ela tinha uma personalidade, eu lembro bem disso, porque o nosso pessoal de marketing, né, presenciou isso, e o Lincoln também vai lembrar. Você sabe que TV, né, comentando aqui, nós temos um homem de TV aqui, nosso editor, o Pablo que está aqui fazendo essa edição, essa filmagem para a gente. Você sabe, Pablo, e as pessoas que trabalham com televisão e com mídia, que hoje, se você não patrocinar o programa, se você não for patrocinador daquele programa de televisão, você não pode entrar com uma marca. O pessoal não deixa você entrar com uma marca no seu uniforme, só promovem qualquer marca esportiva se essa marca esportiva for o patrocinador master, por exemplo, patrocinador master da Copa, do Campeonato Brasileiro de Futebol, de vôlei e assim por diante, ou das Olimpíadas, né? Isso só acontece quando há um contrato de imagem, e aí você pode entrar com aquela marca. A Sônia, quando ela entrava no palco, ela entrava nos palcos de televisão, ela entrava com a marca ou da probiótica, foi quando eu a conheci, em 2007, juntamente com o trabalho que o professor Lincoln estava fazendo, meu amigo de décadas. Até a Black School, quando ela entrava e alguém falava, olha, você não vai poder entrar, porque ela tinha um uniforme próprio dela, você não vai poder entrar com esse uniforme, e o seu treinador não vai poder entrar com a marca, não vai poder entrar. Eles falavam, bom, então se a gente não vai poder entrar, a gente está se levantando e indo embora. E ia embora. E aí tinha que correr lá o editor do programa para falar, não, volta, a gente conversou aqui, nós vamos permitir que você entre com o seu patrocinador. Por quê? Porque a Sônia, gente, ela não tinha aposentadoria. Você veja um sonho. Ela era dona de casa, ela não conseguiu uma aposentadoria, né? Fica até aí, olha, tem tanto deputado,
né, falando sobre suplemento alimentar, querendo aparecer, sobre a área fitness. Por que você não luta por uma aposentadoria para atletas? Atletas que comprovarem que estiveram em atividade e que não podiam fazer outra coisa porque o seu trabalho era ser atleta. Essas pessoas deveriam receber uma aposentadoria, ser reconhecida a aposentadoria, a contribuição dessas pessoas ao esporte e receberem uma aposentadoria até o final da sua vida. A Sônia não recebia aposentadoria, gente. Sabe o que a Sônia fazia? Eu, por várias vezes, né, recebi presentes da Sônia. O maior presente que a Sônia me deu durante a vida dela, evidentemente, foi a irmandade, né? A irmandade de sempre estar comigo junto com o Lincoln, sempre dar preferência às marcas onde eu estive, né? Onde eu estive à frente. Então, no caso da Probiótica Laboratórios e da Black Skull, a minha própria empresa, a empresa que eu fundei, criei a marca, criei todos os produtos, essa empresa, a Sônia, eu tenho o privilégio de dizer que ela foi patrocinada, e ela não era patrocinada só com kit. Ela ganhava uma quantia em dinheiro também, porque nós sabíamos que ela não tinha outros recursos. E para complementar a renda dela, ela trabalhava vendendo, representando uma indústria de meia, Ela vendia Centopé. A Centopé, um abraço para a diretoria da Centopé, dessa equipe da Centopé, que tinha no seu seio profissional uma vendedora, a dona Sônia, e ela me levava meinhas e me dava de presente as meias. Ela falava, ela levou um catálogo, me levou um catálogo e falou assim: Marcelo, escolhe uma meia que você queira para mim dar para você de presente. Então essa humildade que ela tinha em reconhecer que ela precisava trabalhar para poder sustentar o amor, essa paixão que a Sônia tinha em ser atleta de bodybuilding, em ser embaixadora, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, do esporte, eu nunca vi em nenhum outro atleta. Foi a atleta que mais levou isso e foi por isso que foi a mais procurada e foi a mais, inclusive, reverenciada, né? Eu soube que ela recebeu, no Mundial de 2010, ela recebeu uma menção honrosa, ela competiu e recebeu uma menção honrosa do Hall da Fama da NABA. Ela fez uma apresentação incrível, porque era uma matéria a cada 15 dias e no período da NABA era as apresentações dela, que a gente tinha que montar a coreografia. Veja, ela decorar a coreografia, se você tinha 2 campeonatos, 1, 2 ou 3 campeonatos, como foi 2011, 2010 para 2011 foi isso, tinha as matérias também, uma atrás da outra. Então tinha que montar a pauta para enviar para as emissoras, ao mesmo tempo que tinha que montar as coreografias e preparar todo o cronograma, enquanto eu dava aula. Eu dava aula sempre, por muitos anos eu dei aula em 2 academias, então eu levantava de manhã cedo. Veja, outro problema, ela tinha 1,49 m de altura, então não era toda a academia que ela conseguia treinar. Na Max, aquele pack deck da Max Action imenso, ela não cabia. Com muitas máquinas ela não cabia, algumas eram ótimas, outras ela não cabia. Dali, eu tive que mudar toda a maneira de trabalhar, coisa que as pessoas também não entendiam. As pessoas achavam que era só ir lá, colocar ela, fazer e tudo. Não, não era bem assim. Dada a estatura dela, além da idade, que era outra questão, era outro vetor, que é uma coisa que depois a gente pode abordar, mas veja, dali eu percebi que, primeiro, logo no início, nós receberíamos muitas críticas. De cara a gente percebeu que a gente ia ser vidraça, antes mesmo dela estrear. Sim. Isso já aconteceu. Isso externamente. Né? Outra, justamente essa busca, eu falei, como que a gente vai montar? No momento que ela se apresentou, aí a coisa não parou. Nós já fazíamos matéria para televisão em 2006. A hora que ela apareceu nos campeonatos, dali a coisa não parou mais.
Falei, como que nós vamos dar continuidade a essa evolução, né, do treinamento dela, do shake, como que a gente vai fazer? O que eu fiz? Eu, de propósito, eu comecei a trabalhar em diversas academias e levá-la comigo. E houve momentos em que eu abri mão de algumas redes conhecidas para trabalhar em academias em que eu percebia que a dinâmica era mais favorável para ela poder treinar. Isso aconteceu na Gaviões. A Gaviões, ela é embaixadora. Não, na Gaviões foi maravilhoso. Tanto que ela é embaixadora e você também. A Gaviões foi, olha, Marcelo, a Gaviões foi um dos ambientes mais acolhedores, na minha opinião, principalmente ali da 13, né, ali, é um dos ambientes mais acolhedores que eu já vi de todas as academias que eu já trabalhei ao longo dos meus anos. Independente, óbvio, excluindo a academia do professor Isaías, né? Em vista de tudo que a Sônia passou, porque já teve situações no começo... Emotion, né? Você está falando da academia Emotion do Isaías. Que ela chamava de Imushi. Imushi. Imushi, nós fizemos um vídeo. Sônia, ela fala Imushi. Nós fizemos um vídeo uma vez, olha essa, isso é impagável. Nós fizemos um vídeo, 15 dias antes houve uma feira, e o Jay Cutler estava no evento, e ele de passagem chegou no stand, conversamos e tiramos uma foto com ela. Ótimo. 15 dias depois... Você é da Black ou você é da Probiótica? Da Black School. Você é da Black School. Eu me recordo disso. Ele foi lá cumprimentar a Sônia, tirar uma foto com ela. Tiramos uma foto. Gente, o Jay Cutler, Mr. Olímpia 3 vezes, viu a Sônia, foi lá e tirou uma foto com ela. Ok. 3 semanas depois estamos entrando. Aí eu fiz um videozinho com ela, né? E ela sempre andando do meu lado o tempo todo. Estamos entrando na Emotion. Aí eu fazendo o vídeo, entrando no hall do prédio. Aí eu falei, olha, estamos chegando agora, hora de treinar, eu aqui com a pessoinha, Isaías, a sua razão social mudou, tá? Agora a razão social da sua academia agora deixou de ser Emotion para ser Emushi, né? A nossa pessoinha agora acabou de rebatizar o nome da sua empresa como Emushi. Coloquei o vídeo, postei. À noite, fomos treinar, fizemos tudo. De manhã, quem que foi lá e curtiu e kkkk, unbelievable, e kkkk, Jay Cutler. Exato. E a gente tem que agradecer essas academias que deram apoio à Sônia, né? Como, por exemplo, aqui a gente está falando... várias academias. O que eu tive que passar com ela, por exemplo, no início, foi muito difícil as pessoas entenderem ela, independente da visibilidade dela. Então, vamos supor, no início, eu tinha que arcar com custo, tá? A bioequilíbrio, o que é? A bioequilíbrio é manipulação. Manipulação. Então, os patrocinadores da Sônia, vamos lá, Gaviões, parabéns, Gaviões, vocês tiveram aí a sensibilidade, né, de apoiar simplesmente a atleta maior divulgadora do bodybuilding no Brasil. Não foram os nossos grandes campeões, né, que conseguiram tanta mídia, como Luiz Otávio, Wilson Santos, dentre outros maravilhosos aí, o Brandão, o Dino, né, agora o russo brasileiro, o Gudivito. Aqui, olha, eu não quero ficar falando nomes porque eu vou ser injusto de não falar de tantos campeões brasileiros. Adolfo Acosta, Hugo Faria, o próprio Renato Ventura, o Enzo, que nos deixou agora, Enzo Perondini. Amigo nosso, eu não quero ficar nominando atletas, mas a Soninha, que hoje nós estamos aqui para falar da Dona Sônia, a Soninha foi a atleta que mais divulgou o bodybuilding e ela, você vê, foi apoiada pela Gaviões. Olha que legal. Então, parabéns aí vocês da Gaviões. Pessoal da Centopé, que ela trabalhava lá. Bioequilíbrio, né? Capésio. Bioequilíbrio e a Capésio, né? Indústria de roupas de balé, né? Fitness. Então, fitness. E claro, eu não posso deixar de dizer que a Probiótica e a Black School foram as patrocinadoras durante esses 20 anos de trabalho da Dona Sônia, né? Junto com o Lincoln. E foi uma pedreira, né? E eu, assim, eu só tenho boas lembranças da Dona Sônia. Todos os eventos, nós fazíamos 2 feiras, e o Lincoln sabe bem porque participou de todas as feiras comigo. Nós fazíamos Expo Nutrition,
na probiótica, juntamente com a Feira do Arnold, depois a partir de 2014, e aí nós tínhamos a Expo Nutrition e o Arnold, depois nós passamos a ter Arnold e Mr. Olympia. Então, esses dois eventos, que eram os maiores eventos que nós fazíamos, nós trazemos todos os atletas para dentro do nosso stand, e uma das principais estrelas, que as pessoas mais tiravam foto, mais procuravam, atletas internacionais, a Soninha. Então, ela nasceu, só para que vocês fiquem aí com o dado, né? Ela nasceu 43. em 1943, ela nasceu em 23 de fevereiro de 1943, ou seja, Esse ano. ela já estava com 83 anos de idade, quando nos deixou, 83 anos de idade, e ela começou a treinar aos 48, e dos 48 aos 83, ou seja, quase 40 anos de treino. Nos últimos 15 anos trouxe várias conquistas para ela e para o esporte brasileiro. Teve uma que foi, acho que, a cereja do bolo. Ah, é? A cereja do bolo, a melhor do melhor, né, que nós temos. Acho que a mais bonita foi a da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, que eu te mostrei. A comenda que... Na verdade, era a comendadora, Sônia. Comendadora, recebeu uma Sônia. comenda. Ela recebeu uma comenda do governo do Estado de São Paulo. Veja, que eu me lembre, por isso que a gente estava falando sobre... Essa comenda, alguns atletas eu participei, eu soube disso, porque eu sempre estive ligado à área de saúde e esporte, por exemplo, o João do Pulo. O João do Pulo, né, campeão olímpico brasileiro, recebeu essa comenda, que é a mesma que recebeu Soninha. Então, eu falo para você, Rubem, em fisiculturismo. É impressionante, assim, dentro do fisiculturismo brasileiro, principalmente na área feminina, é impressionante quem foi a Sônia. Pois é. O pessoal que eu tô vendo aqui, para mim vai ser interessante demais para hora de montar no livro, cara. Ainda, na verdade, o feedback que nós tivemos, eu estou falando isso porque isso é real, o feedback que nós tivemos é que ainda algumas entidades ainda pretendem homenageá-la, tá? Isso é bom, justo. Uma que o Marcelo conhece bem e que tinha verdadeiramente, eles chamavam ela de a verdadeira caveira preta. Eu fui lá sozinho e foi uma experiência maravilhosa, se tornaram amigos queridos. Marcelo conhece melhor do que ninguém. Quem sou eu para falar disso, né, Marcelo? Foi você que... Pessoal do BOP. Eles tinham uma loucura por ela. Eram loucos para tê-la lá. Sempre quiseram ela. Eventos, porque o BOP promove eventos esportivos, né? Dentro do batalhão. Tem a corrida noturna, né, tem os campeonatos de jiu-jitsu, e eles pensavam e queriam trazer a Sônia para homenageá-la lá. Esperando a gente levar lá, avisar a data que a gente ia levar ela para lá. Não só lá. Isso é uma coisa que ninguém sabe. Tá? Eu tô falando, mas é fato. Olha aí, primeira mão. BOP, Rota. Tá? Eram pessoas que tinham um carinho enorme por ela, e eu agradeço e tenho um respeito absurdo. Mas sabe por quê? Eu vou explicar isso para você e para o Rubem e para você que está nos assistindo. Sabe por que instituições como o BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro, ou a Rota, Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, nossa polícia militar aqui do Rio de Janeiro, sabe por que esse tipo de instituição tem verdadeira paixão pela atleta Sônia? Porque os militares sabem o valor dos veteranos. Sim. Porque foram os veteranos antes de nós que são responsáveis por nós estarmos aqui hoje. Então a dona Sônia, como veterana do esporte, ela começa o esporte já de forma tardia, como falou aqui o professor Rubem, mas ela se torna uma grande embaixadora do esporte em função de tudo isso. Ou seja, uma improvável. Como Davi, que venceu Golias. Tem mais um detalhe. Tem outra entidade que homenageou ela e ainda a gente ainda ainda não vamos falar nada,
mas outra instituição que homenageou ela e a gente está aguardando, acho que tem uma surpresa. Pode. Mas é o CREF. Olha aí, o CREF. Através da dona Cida Conte. Que bacana. Que Professora Cida Conte, minha parceira e foi minha chefe, hein? Professora Cida Conte. É mesmo? Foi minha chefe lá na Training Club, né? Pois é, mas eu agradeço muito a Cida, aprendi muito com ela. Um abraço para você. Grande beijo, professora Cida Conte. Né? Eu também tive chefe, vários, e bons. Né? Graças a Deus por ter tido bons chefes na minha vida que me ensinaram para mim poder chegar até aqui. Outra coisa interessante para que você saiba, né? A gente estava falando, né? Infelizmente temos que falar um pouco sobre isso, o falecimento da dona Sônia. O treinador Lincoln, nesses 25 anos, esteve com ela em todos os momentos, nos últimos anos, muito mais do que um treinador, né? Um amigo, um irmão, né? Com apoio moral, apoio técnico, às vezes até pai, né? Até pai, o treinador às vezes... Ela é da minha hein? E assim esteve com ela até os últimos segundos da vida dela no hospital. Sim. O professor Lincoln esteve com ela. Só tem muito treinador e você sabe de quem a gente está falando, que gosta do hype. Gosta de aparecer através dos seus atletas, né? Enquanto o atleta está bem. Quando o atleta se lesiona, acontece qualquer coisa nesse sentido, o treinador, ele dá no pé para sugar a imagem de outro atleta. O professor Lincoln chegou a tirar do próprio bolso para auxiliar a dona Sônia. Né? Ele chegou a tirar do próprio bolso. E ele esteve até os últimos segundos, né? Acompanhando, no momento que parecia que ela estava melhor, ela tem um mal súbito, e aí ela... Coraçãozinho dela. Coraçãozinho aguentou. E aí, o que aconteceu? Família da Sônia, ela deixa aí 2 filhos e um neto. 2 filhos e um neto. Ela era divorciada, né? Tinha um litígio aí, um divórcio litigioso que saiu a sentença agora em março, e tinha também esse processo de agressão, né, contra ela. E não vivia com a família, né? Infelizmente a família não vivia com a dona Sônia. Essa mesma família que não vivia com a dona Sônia não permitiu que houvessem homenagens póstumas, homenagens dos seus fãs, dos seus amigos, do seu próprio treinador. Não foi permitido, foi cerceado esse momento de homenagem, nesse momento triste da passagem da Soninha, e foi feita, a família fez uma cerimônia privada, sabe como, né? Que cuidado que foi feito. Inclusive ela está, para quem não sabe, né? Ela está sepultada no cemitério Jardim da Colina, que fica em São Bernardo do Campo, em São Paulo, na campa da família dela, né? Família. Não, família do lado dela, né? E aí, se você quiser ir até lá, né, prestar uma última homenagem, convido você a levar lá uma coroa de flores, uma flor. Ela vai ficar, tenho certeza que de onde ela estiver, vai ficar muito feliz. A Sônia Alves Moreira. Sônia Alves Moreira é o nome da Sônia, né? Procure lá vou falar para vocês, vou colocar aqui os dados. Jardim da Colina, cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo, para que você possa fazer uma homenagem à dona Sônia, que nos deixou. E aí, eu digo para você o seguinte, eu quero perguntar para o especialista, vou perguntar para o advogado, o doutor Guilherme Lemos. Doutor Guilherme, responda para nós. A família tem o direito de cercear a presença de fãs, amigos, treinadores, pessoas que conviveram com uma celebridade, uma pessoa pública? Vamos ouvir esse relato aí do especialista. Olá, Marcelo Bella, demais participantes do podcast, público em geral. Meu nome é Guilherme Lemos, sou advogado atuante na área civil e empresarial há 23 anos. E a convite do Marcelo Bella, hoje tenho a honra de participar deste podcast e ajudar a esclarecer alguns pontos relevantes, alguns temas jurídicos relevantes ao assunto tratado.
Primeiro ponto, e o ponto central que eu gostaria de ressaltar, é o que dispõe o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, o qual define que são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. Essa inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas deve ser respeitada, seja em relação a uma pessoa falecida, seja em relação aos seus parentes no momento do sepultamento, tá? Podendo a família optar por fazer essa cerimônia de sepultamento de forma pública, com acesso ao público, ou de forma privada, ainda que exista interesse do público em geral em prestar uma última homenagem a uma personalidade pública, né? Essa vontade da família deve ser respeitada, exceto se houver alguma disposição de última vontade, um testamento, onde a pessoa falecida tenha definido que a sua cerimônia de sepultamento fosse feita de forma aberta ao público e aos seus fãs. Feitas essas considerações e respondendo ao questionamento que me foi feito, especificamente em relação ao sepultamento da atleta Sônia Moreira Ferraz, o que eu tenho a esclarecer é: a família tem sim essa prerrogativa, teve sim essa prerrogativa de fazer uma cerimônia privada, sem acesso ao público, porém, os seus fãs, o público em geral que queira prestar uma última homenagem, amigos, né, que queiram prestar uma última homenagem à atleta Sônia, eles podem fazer isso livremente no local do seu sepultamento, tá? Especialmente porque a natureza jurídica dos cemitérios, sejam cemitérios públicos ou particulares, é uma natureza jurídica de interesse público, tá? Então não pode haver qualquer cerceamento, qualquer restrição de comparecimento e de homenagens nesse local de sepultamento, podendo todos os fãs, seguidores e amigos em geral prestar essa última homenagem à atleta Sônia no local do seu sepultamento. É isso aí. Apesar de ser válido, né, pela lei, essa postura da família, nem tudo que é válido é ético. Nem tudo que é válido é ético. Eu tenho certeza que milhares de fãs e amigos gostariam de ter feito sua última homenagem à dona Sônia e foram cerceados disso. Mas eu acho que tem uma coisa aqui, só comentando para vocês, que vai ficar para sempre, independente dessa família da dona Sônia ter realizado esse ato de cerceamento. A dona Sônia é muito maior, o legado que a dona Sônia está deixando é muito maior, é eterno, como o professor Rubem está falando aqui, será eterno para o nosso esporte, será eterno. Suas considerações finais, professor Lincoln, e desde já parabéns pelo seu trabalho. Eu espero que você consiga acompanhar e revelar novas Sônias, novas atletas da categoria longeva, dessa categoria da terceira idade. Então vamos pontuar, fruto desse trabalho, esse trabalho que teve o apoio do Marcelo, e eu vou ser bem direto. Esse trabalho paciente que você fez, Marcelo, deu frutos. Eu vou citar. Olha que exemplos fantásticos. Falando de postura, né, de questão de familiar e tal, eu tenho vários casos. Eu tenho essa coreana, que é um caso fantástico, né, uma pessoa muito querida que nós estamos preparando, tem 60 anos. Qual o nome da atleta? Hyun Seon-cho. Hyun, coreana. E a história, ela está comigo há 10 anos, veja. Começamos assim também um trabalho muito por acaso, descobrindo que ela estava andando torto, né? Descobrimos que ela teve uma necrose na cabeça do fêmur, fruto de um trabalho, inclusive, que foi mal feito também. E nós preparamos ela para a mesa de cirurgia depois de 2 anos de trabalho, 2 anos e meio por volta disso, para colocar uma prótese na perna direita. A esquerda sabíamos que estava parcialmente comprometida. Hoje ela tá, né, já tem 10 anos comigo, Marcelo. Ela trocou os médicos, ela é empresária. Os médicos davam 3 meses para ela retornar às atividades. Ela voltou para a academia depois de 1 semana e meia.
com uma prótese femoral. E o mesmo aconteceu com a segunda prótese, que ela acabou de colocar, faz 2 meses. Ela voltou também depois de 1 semana e meia. E ela já está treinando, isso já tem 3 meses, minto, 3 meses. Está treinando normalmente. É uma das primeiras pessoas com 2 próteses que nós pretendemos apresentar em um evento e master. Veja. O outro caso é o caso dessa atleta que subiu com ela. Nós apresentamos ela inicialmente nesses concursos, para ela sentir, para ela ter uma experiência de palco, né, Marcela? Com 51 anos. E ela passa a se apresentar nos eventos de fisiculturismo, ok? Nós temos outra de 57. E uma coisa interessante, e temos outras também, que a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Agora, o interessante é o seguinte. Primeiro, a Sônia, o motivo dela se engajar, e ela é extremamente competitiva, era uma pessoa realmente que em qualquer época, até recentemente, se você colocasse qualquer atleta, seja em que nível fosse, ela ia treinar, independente de como ela ficasse. Ela era absurdamente competitiva, uma força surreal. O Norton viu isso de perto, o Norton comentou. Norton Murayama, um abraço. Murayama, Norton olhou, viu ela grande atleta brasileiro. Norton viu ela fazendo dumbbell com 40 de cada lado. Norton olhou e falou: eu não tô vendo isso. E eu dando dumbbell pra 40 ela. quilos de cada lado. Ela tem um vídeo, tá no Insta dela. Ela fazia isso por reconhecimento, para passar a mensagem dela. E detalhe, Marcelo, olha que coisa interessante. Ela amava a família dela. A questão não era essa. Ela tinha um carinho enorme pelos filhos, pelo neto e tudo. Entendeu? Eu presenciei isso. Você convive 20 e poucos anos com uma pessoa, é impossível você ficar indiferente. Qual foi a grande mensagem? A mensagem dela, a mensagem da dona Sônia? A mensagem da Sônia, eu acho que ela deixou, principalmente num campeonato que foi divertidíssimo. A mensagem dela, nós vimos acontecer num campeonato em Ribeirão Preto, que você esteve, num brasileiro, estava o Fernando. O Fernando olhou assim, ele falou: brother, olha isso aqui. Ele abriu a porta, se estava naquele saguão, né? Aí a hora que a gente olhou, categoria Master, Wellness Master, assim. Aí, ela sentada assim, na cadeira, olhando. Aí a gente olhou para ela, eu falei: tá vendo o que você fez? Essa era a mensagem dela, de justamente as pessoas terem o poder de optar e serem reconhecidas, respeitadas, admiradas, entendeu? Não é porque você expõe o seu corpo, independente da sua idade, que você não deixa de ser um ser humano. O que ela queria era reconhecimento das pessoas, carinho e reconhecimento como ser humano, não só apenas como uma pessoa do lar. Passar a mensagem que as pessoas podiam recomeçar a vida delas, porque veja, imagina uma pessoa com 80 anos ainda ter perspectiva, poder sonhar. Você não encontra uma pessoa com 80 anos que faz planos para o futuro. Amém. Amém. Professor Rubem Carmo, historiador, quais suas considerações finais? Eu só tenho que agradecer primeiro pela oportunidade, é muito bacana. Eu escuto esse tipo de história, assim, para mim é muito enriquecedor, né? Eu como historiador do esporte, e é muito legal poder ter a oportunidade de contar essas histórias. Porque, assim, o que eu sempre falo sobre o meu livro, o livro não é sobre, é sobre o fisiculturismo, não é o meu livro, é sobre o fisiculturismo. Eu sou, na verdade, o jornalista, ele é um agente compilador, cara. Ele pega os fatos e os negócios, filtra tudo aquilo e faz o compêndio, junta tudo. Então, o negócio do livro é poder ter a oportunidade de contar esse tipo de história, igual da dona Sônia, né? Criar um Brasil Legends, né? Praticamente, porque o povo sem história não tem jeito, cara. Não tem como, a gente sempre tem que ter uma base de olhar, igual você falou sobre os veteranos lá, que os militares têm essa cultura, isso é um fato. Sem os veteranos, sem quem começou lá atrás, se você não sabe como começou a coisa, não tem perspectiva de futuro. Você
simplesmente ignora tudo que foi montado ali e só fica olhando para frente, não é assim. Não, e a gente ainda treina, tem muito atleta que treina sob os princípios Wader e Mentzer. Sim. Então, ou seja, se não der importância para o passado, como é que faz? Bom, olha, quem agradece sou eu de ter essas duas feras do meu lado nesse primeiro programa que eu estou super feliz de ter inaugurado com vocês, né? A gente tinha lá os nossos estúdios na Black School e agora a gente tem esse estúdio aqui no meu escritório, no gabinete do Xerife 01, que fica aqui no The Open Square Mall, aqui em Cotia. Um grande abraço para o Sérgio Godoy, da consultora Godoy, que é o nosso presidente aqui do The Open, um lugar maravilhoso, fantástico. Venha aproveitar aqui a nossa praça de alimentação, nosso cinema, venha conhecer o The Open Square Mall, considerado um dos melhores shoppings no conceito a céu aberto, com mais de 50 mil metros de arborismo. Então, um lugar que você vai gostar bastante. Eu também preciso agradecer algumas pessoas aqui, né? Preciso agradecer o Café Inconfidentes, meu amigo Sidney, um forte abraço para você. Você continue fazendo um dos melhores cafés do Brasil. A Iowa, desde 1950, trazendo qualidade, desde 51, trazendo qualidade e eficiência. Tenho que mandar um abraço para meu amigo Giovanni e Alberto, os presidentes da Iowa do Brasil. Temos uma TV 4K aqui que compõe o nosso estúdio, né? E também agradecer a minha família, principalmente, que sempre me apoiou, principalmente a minha esposa, a Valesca, com a qual eu estou 34 anos casado, sempre me apoia em todos os projetos. Qualquer dia falando sobre direito de mulher e mulher, vamos estar aqui com a minha esposa, com a minha filha, Sara, advogada, vamos estar falando sobre esse assunto. Você, senhora, que gosta, né, desse tipo de assunto. E agradecer a Deus, que é soberano e está sobre todos nós e sabe todas as coisas. A dona Sônia era uma improvável, uma mulher de 1,49 m de altura, que pesava em torno de 40 quilos e que foi uma das maiores atletas, entusiastas, embaixadora do fisiculturismo, do bodybuilder no Brasil e no mundo. Vamos agora lutar para que ela seja reconhecida como a mais longeva em competição lá no Guinness, tá bom? Vamos fazer isso em memória e homenagem à dona Sônia. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu? Caveira!